E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer um personagem clássico dos quadrinhos, uma das grandes criações de Will Eisner, uma das grandes lendas das histórias em quadrinhos. Vamos falar hoje da origem do Spirit. O Spirit, que é o pseudônimo do Danny Coate, ele que é um investigador, um detetive que tem a sua base na cidade de Central City. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito do Gonçalo Souza. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar agora sobre esse personagem clássico das HQs, o Spirit. O Spirit vai ter a sua origem na revista The Origin of the Spirit, que foi lançado em 2 de junho de 1940. O seu criador é o lendário Will Eisner. A infância de Danny Coate é bastante desconhecida, não se sabe exatamente o que ele fazia quando ele era criança, mas a única coisa que se sabe é que ele é de uma família rica, que seu pai, o Danny Coate pai, ele era um cara de muitas posses, que tinha muito dinheiro. Então o Danny Coate ele vivia uma vida confortável antes de se tornar um investigador. Então ele começou a investigar vários crimes pela cidade de Central City, até que em um dado momento ele sofre uma emboscada por um grupo de criminosos e aí aparentemente ele acabou sendo assassinado por esses criminosos. No entanto, na verdade ele não morreu, ele acabou sendo recuperado por um vilão chamado Dr. Cobra. E o Dr. Cobra colocou ele em animação suspensa para que ele pudesse fazer algumas experiências. Após passar por esse período de animação suspensa, o Danny Coate ele acaba sendo enterrado no cemitério de Wildwood e ele consegue despertar, ele consegue sair ali do caixão, o bicho já tinha sido até enterrado, e ele consegue sair do cemitério e percebe que para o mundo ele tinha morrido, que todo mundo achava que ele tinha sido morto pelos criminosos. Então Danny foi até a polícia, atrás mais especificamente de seu grande amigo, o comissário de polícia Dolan, e ele revelou para o Dolan que ele estava vivo. Porém, ele decidiu que só iria revelar o seu status, que ele estava vivo, para o Dolan, e que para as outras pessoas ele ia ser como um espectro, como um fantasma ou um espírito. Spirit. Então ele seria um espírito que ficaria aí vagando pela terra e combatendo os crimes, combatendo a criminalidade. E aí ele decide que não vai revelar esse fato para mais ninguém e que ele vai utilizar isso primeiro para não ser mais um alvo dos criminosos, porque os criminosos vão achar que ele tinha morrido, e ele decide manter esse estado justamente porque isso poderia ajudar muito na investigação de alguns crimes mais difíceis, de alguns crimes mais espinhosos, ao mesmo tempo que ele poderia surpreender os vilões que achariam que ele tinha ressuscitado, que tinha voltado dos mortos, ou mesmo que ele é um espectro. Então basicamente ele começa a utilizar a sua tradicional indumentária, a sua máscara, o chapéu e o terno ali com a gravatinha e tal, e começou a combater a criminalidade sob o nome de Spirit, e decidiu utilizar a fortuna de seu pai rico, para financiar o combate ao crime. E ele decide também contratar um sidekick, que é o Ebony White, para ajudar ele nas suas empreitadas, porque naquela época era muito comum os super-heróis terem sidekicks. Era muito comum os heróis terem ali um outro personagem, normalmente bem mais jovem do que ele, auxiliando nas suas missões. E desde então o Spirit ele combateu vários criminosos, ele combateu vários bandidos, encontrando muitas Femme Fatales no caminho. Para quem não sabe, Femme Fatales são aquelas personagens de histórias noir, que normalmente são mulheres muito sedutoras, muito misteriosas e que tem um certo ar ali de independência, ao mesmo tempo que trazem muita sedução aí nas histórias tanto do cinema noir quanto dos quadrinhos noir. Então ele acaba encontrando a Pigel, que é uma das principais Femmes Fatales dos seus quadrinhos,
Ele encontra uma ladra que acaba se tornando uma grande ajudante, que é a Silk Satin. E encontra também a Sans Serif, né, que era amiga de infância do Spirit, né, na verdade amiga de infância do Danny Colt. E durante as suas aventuras ele acaba se envolvendo, ele acaba combatendo o seu grande arqui-inimigo, né, aquele que vai ser o grande vilão das suas histórias, que é conhecido apenas como o Polvo. É que o Polvo, né, que estende os seus tentáculos por toda a cidade de Central City, controlando toda a máfia e toda a criminalidade do local. Então, uma das missões do Spirit é justamente descobrir quem é o Polvo, né, encontrar e prendê-lo. Então, o Spirit ele vai ter várias histórias durante muito tempo, inclusive várias e várias editoras vão publicar histórias do Spirit. A primeira que vai publicar é a Register and Tribune, que é por onde começou as histórias do Spirit, e posteriormente ele vai ter histórias publicadas pela Harvey Comics, pela Quality Comics, pela Warren Publishing, pela Kitchen Sink Press, pela Dynamite Entertainment e a mais conhecida de todas, que é a DC Comics. A DC Comics tem histórias aí do Spirit, tem, salvo me engano, são 2 séries do Spirit que tem na DC Comics, que é basicamente a editora mais conhecida que publicou histórias aí do Spirit. Bom pessoal, então é isso, essa é a origem do Spirit, personagem clássico dos quadrinhos. Vamos falar agora sobre seus poderes e as suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe também para que mais pessoas conheçam nosso conteúdo, e também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Spirit. Bom, o Spirit ele não tem nenhum tipo de superpoder, ele tem algumas habilidades que são originadas do fato dele ser um investigador. E as habilidades dele são as seguintes: ele é um mestre detetive, ele tem o pico da condição física e mental humana, então ele é muito bem treinado fisicamente e também tem uma mente muito forte, né? Tem uma grande fortitude mental. E ele também tem um grande conhecimento de combate corpo a corpo, é um grande lutador. Curiosamente, pessoal, em outras histórias, que não são as histórias feitas pelo Will Eisner, o Spirit ele também tem mais uma habilidade, que é a habilidade do envelhecimento lento, que basicamente seria a maneira que eles usam para explicar por que o Spirit está desde os anos 40 até os tempos atuais sem envelhecer. Bom, agora vamos falar da presença do Spirit em outras mídias, e apesar dele ser muito influente nos quadrinhos, ele tem poucas obras em outras mídias, ele aparece muito pouco fora dos quadrinhos. As mídias em que ele aparece são as seguintes: ele aparece no filme para TV chamado The Spirit, lançado em 1987, onde ele é interpretado pelo Sam Jones. E ele também aparece no filme para cinema The Spirit, que foi lançado em 2008, onde ele é interpretado pelo Gabriel March. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Spirit, né, personagem clássico aí dos quadrinhos. O que é que você acha desse personagem? Você acha que seria legal se lançassem ou um filme ou uma série animada aí bem no estilo noir, trazendo aí o nosso querido Spirit enfrentando vários criminosos? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!